Boa noite, pessoal do Mercado em Pauta, tudo bom? Mais um dia animador aí no início do pregão, bastante agitado, mas no final parece que acho que o Irã arregou aí para os Estados Unidos, porque tudo se acalmou, os mercados se recuperaram, o ouro até voltou, as bolsas voltaram depois de uma baixa forte no início. Mas antes de começar, eu queria só falar para vocês que nós vamos começar com uma análise mensal da economia americana e da economia brasileira, né, uma perspectiva de indicadores que a gente vem trabalhando nos últimos anos e trazer para vocês numa live, primeira live quarta-feira agora às 8 da noite sobre a economia americana, com indicadores mostrando quão perto a gente está de uma recessão ou longe de uma recessão. A gente vai tentar mostrar para vocês com base nos estudos que a gente vem desenvolvendo. E na sexta-feira, às 8 da noite, um estudo sobre a economia brasileira, indicadores da economia brasileira, tentando mostrar quão forte, quão robusta está a economia brasileira, com base em vários indicadores que a gente vem levantando. Então era isso. Não deixe de acompanhar nossa live quarta-feira e sexta-feira, às 8 da noite. Começando com a economia americana, depois a economia brasileira. Tá certo? Vamos começar aqui, então, analisando o que aconteceu hoje. Começando aqui pela... Vamos ver se fica melhor. Agora sim. Começando aqui pelos mercados chineses, que fecharam mistos. Bolsa de Xangai ficou no 0 a 0. A maioria das bolsas, 3 bolsas ficaram no negativo e 2 bolsas ficaram no positivo. Então, um fechamento misto, ainda refletindo o temor aí de uma resposta do Irã na madrugada passada. Mas as bolsas americanas tiveram uma abertura também bastante turbulenta. A gente pode ver aqui essas linhas vermelhas aqui foram o início do pregão americano. Aqui a gente tem mais claramente os futuros americanos começaram em forte baixa, e aí caíram e começou a entrar força compradora forte e fecharam no positivo. Quer dizer, houve uma mudança aí, uma oportunidade de compra no entendimento dos investidores, talvez apostando que o Irã não vai dar uma resposta à altura e não vai provocar o Trump. O Trump trucou forte, parece, esse dia de ontem, falando que se tiver alguma ameaça, ele dobraria a aposta na guerra. Então, parece que o Irã amenizou e o pessoal está acreditando que vai ter um acerto aí, vamos ver. Bolsas europeias fecharam em baixa, apesar dessa forte recuperação, não conseguiram fechar em alta. Talvez tivesse mais tempo, as bolsas talvez conseguissem superar o início do pregão, que foi horrível, né? Então fechou em baixa. A Europa também não conseguiu recuperar o medo de guerra do início do pregão. O VIX assustou no início e depois amenizou. A gente vem vendo que o VIX ele vem dando saltos aqui, de sustos, né? Temor, volatilidade está alta, né, com essas ameaças, com esses bombardeios americanos. Hoje também não foi diferente, deu um salto aqui, foi para cima de 16, né, fazendo o caminho inverso das bolsas, né, e depois, enquanto as bolsas subiram, o VIX começou a voltar para a normalidade ao longo do pregão, né, fechando aqui em torno de 14 pontos, tentando amenizar praticamente no 0 a 0. Vamos acompanhar o que vai acontecer a partir de amanhã também, se o Irã vai continuar amenizando o discurso. Hoje também a gente teve indicadores, vamos falar assim, inflacionários, que é o indicador de setor de serviços americano, que veio acelerando bastante. Isso talvez tenha ajudado a fazer com que os rendimentos dos títulos americanos fechassem em razoável alta, todos fecharam em alta, de 2 a 30 anos, um destaque para o de 30 anos aqui, que fechou aqui acima dos 2,25, teve uma forte alta aí de 1,5% mais ou menos. É o bonds, é o título que mais se destacou aí nesse dia de hoje. Com isso, a curva de juros voltou a se inclinar depois de a gente ter reforçado que o achatamento estava ocorrendo de maneira bastante acentuada, ou seja, os títulos
longos estavam caindo com mais velocidade que os títulos curtos, o pessoal estava acreditando com essa turbulência de guerra aqui, isso poderia ter algum efeito na economia americana baixista no longo prazo, e hoje o entendimento mudou, o entendimento foi de que talvez aí a economia não esteja tão fraca como o pessoal estava pensando, né, mas que os indicadores caíram hoje, e talvez com a crença de que não haverá nenhuma turbulência bélica pela frente. Então, a curva de juros voltou a se inclinar. Dólar index continuou a trajetória de queda, o dólar vem perdendo valor perante uma cesta de moedas importantes, depois de ter atingido na sexta passada um topo aqui, né, no Bloomberg Dollar Index, em torno de 1.191 pontos, caiu no dia 3 e caiu no dia 6, no dia de hoje, fechando em queda. Então, o dólar em queda no dia de hoje. Commodities fecharam em alta, apesar de uma forte realização depois do temor do início de pregão turbulento. Houve aqui ontem, né, ainda uma forte alta no dia 3, né, e no dia 6, no dia de hoje, teve uma queda forte, uma realização, apesar de um início bastante animador, principalmente para o ouro e para o petróleo, né? A gente vê o ouro e o petróleo que começou forte em alta, mas depois veio entregando, mas mesmo assim, petróleo e ouro fecharam em alta. Prata também. Então, o destaque aqui, o ouro, como a gente vem falando, o ouro atingiu o maior patamar desde abril de 2013, bateu $1.564 a onça do metal, a onça Troy, chegou a bater quase 1.600 no dia de hoje, mas depois deu uma realizadinha, mas 1.564 1.550 já é um ponto que não vinha sendo superado desde abril de 2013. Petróleo devolveu todo o ganho no dia de hoje, a gente está vendo aqui, a turbulência ele saltou, acelerou junto com o dólar, com o ouro, mas depois voltou com a expectativa, com a não retaliação do Irã aos Estados Unidos. Estava sendo esperada uma retaliação, não houve ainda. O pessoal está de butuca esperando alguma coisa. E uma notícia boa aí, o Bitcoin teve forte alta hoje, acelerou mais de 5%, ao contrário do ouro e do petróleo que retornou, o Bitcoin não voltou, acelerou e bateu aqui, depois de ter, no dia 3, dia 2, buscado lá os 6.900, descido um pouco abaixo dos 7 mil, recuperou no dia 3 mesmo, no dia 4 ficou estável, dia 5 deu uma alta, voltou e tá mantendo a trajetória altista aí, buscando os patamares de 7.600 lá do dia 22 de dezembro. Então, tá animação aí nas criptomoedas aí, vamos acompanhar. Por fim, a gente destaca o dólar perdendo valor perante o ouro, o dólar, essa linha verde perante uma cesta de moedas, versus as moedas estatais, ou as fiat currencies. Então, o dólar vem se mantendo perante as moedas, vem mantendo valor perante as outras moedas, né? Muito porque os outros bancos centrais também estão injetando bastante, estão criando muito dinheiro, trazendo juros para baixo, junto com o Banco Central americano, em uma velocidade até maior. Só que quando a gente compara o dólar aqui com o ouro, a gente vê que o dólar vem perdendo valor perante o ouro desde 2018 de forma acentuada. Então a gente vê o descolamento aqui que ocorre a partir do segunda metade de 2008, lá para dezembro de 2008, e justamente foi quando os bancos centrais começaram uma forte política de afrouxamento monetário, né, incluindo o Fed aí como grande líder. Então, a gente vê o impacto disso no ouro, na manutenção do poder de compra da moeda.
Então, vamos ficar muito atentos aí e acompanhar o desenrolar dessa ameaça bélica aí que está surgindo. Reforçando, quarta-feira falaremos de economia americana a partir das 8 horas, uma live com indicadores ao vivo, trazendo uma visão, uma perspectiva sobre o que pode estar acontecendo, quão distante a gente está de uma recessão americana, ou se a economia americana está bastante robusta ou não. Vamos estudar, vamos trazer para vocês e vamos discutir aqui ao vivo. Vejo vocês lá, até amanhã, um grande abraço.